O Entre 10 está de volta, falando hoje sobre a celebração do Natal. Conversando com a gente, o pastor Mário Levi, da Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém, e o padre Moésio Pereira de Souza, missionário redentorista. O que é a salvação segundo os cristãos? A salvação, ela, assim, simploriamente falando, Jesus Cristo disse, né? Ninguém pode vir ao Pai senão através de mim. Então a salvação é esta nossa via de acesso à presença de Deus. Mas eu acho que isso tem implicações muito mais, eu diria, muito maiores. Quando nós falamos de salvação, nós não estamos falando de um passe livre para o céu. Nós não estamos falando de passe de entrada no paraíso. A salvação nós falamos de vida plena, uma vida que Jesus Cristo conquistou para nós, fazendo-se justiça diante do nosso pecado e diante de Deus, e com isso ele nos possibilitou viver uma dimensão nova da nossa existência humana, a realidade de experimentarmos paz e tranquilidade no meio das tormentas, a possibilidade de termos a esperança sempre acesa, mesmo em períodos onde a desesperança quer falar mais alto, uma crise, seja ela conjugal, financeira, familiar, de saúde. A salvação é algo que nós temos apenas através de Jesus Cristo, diante de Deus, e que muda completamente a nossa forma de ver o mundo interior e, consequentemente, de olhar o mundo ao nosso redor. Os meus relacionamentos mudam. Quando eu me percebo salvo por Cristo Jesus e pela sua graça, os meus relacionamentos mudam, precisam mudar. A minha relação com o mundo ao meu redor precisa mudar. Então, eu diria que salvação é isso, é mais do que ir para o céu, mas é viver sinais do céu aqui na terra. Quais os caminhos para alcançar essa tão sonhada salvação? É importante lembrar que a salvação não está à venda. Nós não compramos a salvação, nem por meio do dízimo, nem por meio de nossas boas ações, por nossa filantropia, por nossa doação, por nossas esmolas. A salvação, ela é gratuidade, é graça, é Deus que quer estar em comunhão conosco, quer que nós estejamos em comunhão com Ele. É Ele que livremente decide ficar conosco. Eu diria, Olavo, desculpa interromper, que não é a gente que alcança a salvação, é ela que nos alcança. Isso, É que nos alcança. Isso. Porque, padre, você me falou que não é para o dízimo e nem as boas ações, mas não são realmente as boas ações, o dízimo. E eu acredito que a salvação é um conjunto de um conjunto que justamente nós vamos chegar a esse fim. Você perguntou pelos meios. Eu falei que nós não podemos pensar que nós vamos nos salvar, por exemplo, pagando uma promessa. A salvação, já que é a vida em comunhão com Deus, ela pressupõe eu me salvo se eu vivo, presente, se eu vivo nessa relação com Deus, de comunhão. Para isso, nós temos meios, por exemplo, a palavra de Deus, a leitura e a vivência da palavra de Deus, a oração. Claro que nós temos a caridade como meios. Nós, da Igreja Católica, nós falamos, os sacramentos são meios, mas nada disso assim, sozinho. Não é porque, por exemplo, eu dou esmola que eu me salvo. Não é porque eu faço uma coisa isolada. Você falou muito bem, é um conjunto. E olhando para a nossa atual realidade, estamos longe ou perto da salvação? Porque muitas vezes a pessoa é muito rica e chega a dar tanto para uma entidade, dá para aquelas outras, faz uma distribuição assim de dinheiro, pensando que, bom, isso aí é válido, lógico. Quando a gente faz faz um presente a as pessoas carentes que precisam daquilo, lógico que isso aí é louvável, né? Mas tem outras coisas mais importantes também, né? Que é justamente ler o Evangelho, ler a Bíblia, né? E justamente praticar ações
que nos levam a Jesus durante o dia, durante os meses e anos que a gente passa aqui na Terra. Porque nós não viemos aqui para ficar, e sim passar uma temporada, que eu acredito que seja uma faculdade, para quando chegarmos lá, comece o Jesus, Deus Pai Todo-Poderoso. Fui aprovado ou não fui aprovado? Pastor Davi, eu queria que o senhor me falasse sobre não sei se eu falei dentro desse sistema que o senhor tem. Eu entendi. Eu acho assim, Olavo, nessas horas, essas questões precisam ser respondidas à luz do que a revelação bíblica nos apresenta. E eu me lembrei aqui de uma passagem onde o apóstolo Paulo, escrevendo a uns cristãos de uma cidade grega chamada Éfeso, ele diz que nós não somos salvos pelas obras, isso que o padre Moésio estava dizendo. Não é através das boas obras que nós somos salvos. Ele altera a preposição no texto e diz que nós somos salvos pela graça, isso é dom de Deus, para as boas obras. Então, a entrega do dízimo, que é uma disciplina espiritual, de eu entender que eu não preciso de tudo para viver, que eu posso repartir o que eu tenho, as boas ações, a caridade, a ajuda ao pobre e ao necessitado, como o padre já colocou, não são meios para a salvação. Eu diria que são, então, consequências desta salvação. É o amor de Deus que me alcança e me apresenta esta possibilidade de salvação, que me faz agora querer amar o próximo, na generosidade com a qual eu dou o que tenho, na generosidade com a qual eu trato e me relaciono com o menos favorecido economicamente. Então, quando você disse, né, é importante que a pessoa chega lá e dá a sua contribuição, pessoas de boa condição financeira que dão grandes quantias de dinheiro para obras de caridade, tudo isso é importante. Mas eu sempre gosto de fazer a pergunta a respeito das motivações por trás das quais essas ações estão sendo feitas. Então, assim, o que é que me motiva a entregar uma quantia de dinheiro ou de fazer uma boa obra, distribuir um sopão? Quem está sendo beneficiado no final das contas? É apenas aquela pessoa que recebe ou lá no final quem está sendo beneficiado sou eu mesmo, saindo bonito na foto do céu? Então, assim, o que é que motiva? Seria talvez um sentimento de culpa e por isso eu dou bastante para que a minha consciência se alivie? Ou então fazer o que eu vejo o rei Davi fazendo num dos seus salmos, quando ele diz: Senhor, sonda-me, conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho que te desagrada. Na hora de fazer uma boa ação, na hora de entregar o dízimo, ou seja o que for, nosso coração precisa ser sondado para ver quais as reais motivações daquela boa obra. Se eu estiver querendo buscar uma salvação própria, se eu quiser sair na coluna social como um grande filântropo, se eu quiser apenas sair bem na foto, a motivação está errada. A palavra de Deus diz: nem dê. Isso não agrada a Deus. É o caso, né? Não sei se eu entendi bem, mas é o caso da pessoa, vamos supor, que a pessoa que é um grande, mega do empresário, né? E de repente ele quer ser deputado federal. Puxa vida, eu vou fazer aquilo ali com aquelas crianças, porque você sabe que hoje a força do voto está justamente nas pessoas carentes, né? Então eu vou dar esses valores aqui justamente para quando chegar as eleições eu ser eleito. Então é um tipo de uma caridade que não tem nenhuma validade para Deus. A validade ele já está ganhando justamente pelo pensamento que ele já está ao dar e esperando receber em troca daquilo. Eu gostaria de lembrar que já há algum tempo as igrejas cristãs passaram por um momento aí de dificuldade no diálogo, justamente porque um lado ficou dizendo: não, a salvação vem pelas obras, outro: não, a salvação vem pela fé, e ficou aquela discussão teológica. Mas hoje, né, já nos entendemos o suficiente para ver que as duas coisas não se contradizem. Na verdade, a iniciativa é de Deus, como nós estamos falando, é Deus que quer que todos sejam salvos por meio do seu Filho Jesus Cristo, mas uma vez sabendo disso, uma vez assumindo essa vida nova em Cristo, necessariamente as obras que advêm serão obras boas. Logicamente, não dá para você seguir Jesus, ser um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus e viver contrariamente a tudo aquilo que Jesus ensinou
e disse. Uhum. Por isso, não é contradição entre fé e obras, mas as obras, elas demonstram, ou deveriam demonstrar, a nossa fé. Por isso que o que o pastor falou é interessante. Qual a motivação? Porque nem sempre o fazer está indicando a fé. Né? A motivação tem que entrar em jogo. Não é isso que o apóstolo Tiago diz, né, padre? Exatamente. Ele diz assim, mostra-me a tua fé sem obras, que eu pelas minhas obras te mostrarei a minha fé. Então não tem como dissociar. Quem crê em Cristo vai transpirar generosidade e boas obras. Exato. E eu diria mais o seguinte, dos meios, como você falou, quando Jesus veio ao mundo, eu falei, Jesus nasce, Jesus nos mostra o rosto do Pai, e o grande meio para a salvação continua sendo o amor. Solidariedade, fraternidade e amor ao próximo. Né? Não existe coisa melhor, não existe receita melhor. Não tem receita melhor. Né? E eu acho que é isso que falta ainda às nossas igrejas, é perceber que nós temos uma boa notícia para anunciar. Isso. Eis que vos anuncio uma boa notícia. Nasceu para vocês o Salvador, que é o Cristo Senhor. Né? Nós temos uma contribuição significativa para a sociedade. As igrejas precisam recuperar esse espaço, porque a sociedade precisa. Nós estamos vendo aí a violência crescente, estamos vendo tanto sofrimento, tanta desigualdade social. Nós vamos ficar presos aos nossos púlpitos, às nossas sacristias. Como nós dialogamos com a cultura, com a sociedade, como esse anúncio cristão chega e qual o impacto que isso tem na sociedade. Chegou a hora de uma boa música, e quem canta pra gente hoje é o cantor e compositor Kildare. Kildare, por que você escolheu a música gospel? Bom, na realidade eu fui escolhido, né? A música gospel, né? Chama-se gospel por causa do mercado, né? Mas na realidade eu cantava música secular, música popular brasileira, né? MPB, música pop, enfim. Mas quando eu passei a cantar músicas voltadas para Deus, específicas, direcionadas, né, de adoração e específicas, né, que falam das coisas de Deus, na realidade foi um chamado, né? Foi uma conversa comigo, Deus comigo, né? Então assim, não foi uma necessidade de trabalho. Na realidade foi um chamado de Deus mesmo, para estar cantando essas músicas voltadas para Deus, para as coisas de Deus, né? Mensagem para os nossos telespectadores que está te ouvindo? Tá. Uma mensagem pode ser musical? Pode, então, sim. Essa mensagem em forma de música. Foi preciso mais que palavras para me convencer, mais que 1000 pedacinhos de pães e peixinhos para minha fome matar, ter os olhos abertos, curados, para poder enxergar, caminhar pelas ruas sem alguém para me carregar. Foi preciso mais que milagres para me fazer entender, ver uma enfermidade incurável totalmente sarar, vê-lo caminhar sobre as águas e não afundar, libertando-os do vício e do medo para poder livre viver, para poder livre viver. Para reunir em um só corpo os filhos de Deus, foi preciso mais que sinais, foi preciso mais que poder, foi a entrega total, foi preciso na cruz
pereceu. O verdadeiro amor já venceu. O verdadeiro amor já venceu. Ele ressuscitou. O verdadeiro amor já venceu. O verdadeiro amor já venceu. Ele ressuscitou. Foi preciso mais que milagres para me convencer, mais que 1000 pedacinhos de pães e peixinhos para minha fome matar, ter os olhos abertos, curados, para poder enxergar, caminhar pelas ruas sem alguém para me carregar. Foi preciso mais que milagres para me fazer entender, ver uma enfermidade incurável totalmente sarar, vê-lo caminhar sobre as águas e não afundar, libertando-os do vício e do medo para poder livre viver, para poder livre viver. Para reunir em um só corpo os filhos de Deus, foi preciso mais que sinais, foi preciso mais que poder, foi a entrega total, foi preciso na cruz perecer. O verdadeiro amor já venceu. O verdadeiro amor já venceu. Ele ressuscitou. O verdadeiro amor já venceu. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. O programa Entre Ideias vai para um rápido intervalo e voltamos já já.